O mundo antediluviano era melhor que o atual, com mais condições para seres humanos, sim, gigantes, maiores do que o homem atual, com mais de 2,5 metros de altura. O que aconteceu nesses últimos 150 anos? O que o homem e os cientistas procuram? Seres inferiores e menores. Eles só procuram isso. E os criacionistas não estão procurando os fósseis gigantes. Por que não estão procurando? Tinha que procurar, é a prova que ele tem na mão fortíssima. Por dedução dos dados, se a informação é correta, deveríamos encontrar fósseis humanos com o dobro da altura e capacidade craniana muito superior. Pesquisadores apontam para vários crânios alongados de humanoides encontrados em diferentes continentes. Do outro lado do mundo, na antiga cidade de Paracas, Peru, os arqueólogos descobriram centenas de corpos mumificados com crânios alongados. O único lugar do mundo onde se achou coisa semelhante foi no Egito, do tempo do reino de Akhenaton. E mais uma vez, o crânio está presente em várias culturas. Encontramos especificamente em um breve período do Egito Antigo, no reinado de Akhenaton. Também encontramos no Peru, em escavações de vários lugares. Os operários estão recuperando crânios bem esquisitos. Crânios bem maiores do que o normal. Certos crânios que encontramos hoje, por ser um deserto muito seco e estarem bem preservados, são alguns dos mais surpreendentes. São crânios alongados, que você nunca viu antes. De acordo com as lendas Nazca, os deuses tinham cabeças alongadas, iguais aos crânios distendidos do controverso faraó egípcio Tutankhamon. E de sua irmã, Meritaten. Uma das coisas que podemos perceber nas pirâmides espalhadas pela costa do Peru é que elas foram associadas a esses crânios. Esses crânios alongados são um fenômeno espalhado pelo mundo. Encontramos na América Central, encontramos na América do Sul, no Egito. Então eu acho que bem no comecinho
deviam ter a cabeça mais longa do que a cabeça humana normal. Os crânios são encontrados em todo o planeta e temos que questionar se eles pertenciam a algum tipo de civilização avançada perdida. El hombre neandertal, que de hecho los esqueletos de los neandertales no parecen de evolución, porque son hombres mucho más grandes, mucho más fuertes, pero ahí están los libros de texto del hombre neandertal. Jack Coazzo studied the Neanderthals carefully. Este hombre Jack Coazzo estudió con cuidado este asunto de los hombres neandertal. He is a orthodontic surgeon, a dentist. Él es un cirujano ortopedista, o sea, dentista. He has been working on people's teeth for 30-some years. Ha estado trabajando en dientes de personas por más de 30 años. He knows that the bones of the face never stop growing. Él sabe que los huesos de la cara nunca paran de crecer. He said the Neanderthals are just really old people. Él dijo simplemente que los hombres neandertal eran personas muy viejas. The bones above your eye never stop growing. Los huesos sobre el ojo nunca paran de crecer. But you probably will die before people notice a big change. Pero probablemente van a morir antes que personas noten un gran cambio. But if you could live to be 200 or 300 years old, pero si pudieras vivir a más de 200, 300 años de edad, then your eyebrow ridge would stick out very far. El hueso de la ceja saldría bastante para afuera. After the flood, the Bible says people still live to be 400 years old for a while. La Biblia dice que aún después del diluvio por algún tiempo las personas vivieron como por 400 años. The Neanderthals were probably people living after the flood. Los neandertales sin duda eran personas que vivieron después del diluvio. They are not a missing link. No son el eslabón perdido. Cogieron los cráneos de estos supuestos eslabones perdidos y se los dieron a 9 artistas diferentes y les dijeron cómo era este hombre. Y ellos les dijeron, pues, ¿cómo quiere que parezca? Yo lo hago como quiera, soy un artista. Y adivine qué salieron. 9 caras diferentes, como usted quiera, como lo quiere, así como mico, más como humano, ¿cómo? ¿Sabe usted? Han hecho más estudios médicos y observamos que la cabeza sigue creciendo. Vemos aquí en una mujer cómo creció de lo grande entre diferentes épocas en su vida. También había un hombre, medían también su cabeza y en lapso de varios años, tanto se ven aquí que aumentó su capacidad craneal. Ahora, esos son hechos médicos, o sea, sigue creciendo la cabeza aún en los adultos. La gente vivía algunos hasta 400 años después del diluvio. Ahora, si siguen también creciendo la cabeza humana y extrapolamos eso, tendrían cabezas como los neandertales. Y hay toda indicación que los neandertales fueron gente que vivía después del diluvio. Adão tinha 130 anos quando ele gerou um filho, a sua imagem e semelhança, que era Sete. E depois que ele gerou a Sete, Adão viveu ainda 800 anos. Adão viveu 930 anos. E se você for olhando toda a história desse povo pré-diluviano, você vai perceber que o dilúvio de Gênesis ocorreu no ano 1656, depois da criação de Adão. Dá uma olhadinha a respeito da questão dos seres humanos, da longevidade, porque muita gente fala assim, não, você tem certeza que esse povo vivia esses 900 anos, não sei o que tem? O que vocês estão vendo aqui é algo muito interessante, porque é um trabalho feito utilizando o que nós chamamos de curvas de deterioração. O que eu fiz foi pegar uma escalinha marcando as genealogias. Então você tem as genealogias que vão de Adão até Noé, e depois de Noé até José. Praticamente o que nós percebemos que de Adão até Noé, a idade média é de mais ou menos 900 a 950 anos. O que é fantástico quando nós estudamos a respeito disso é o seguinte: vocês estão percebendo os pontos daquela curva? Quando nós fazemos um estudo utilizando sistemas de deterioração, que são o seguinte: imagina que eu tenho um milharal. Meu milharal, todos os pés de milho estão perfeitos, certinhos. De repente dá uma praga no meu milharal. E essa praga começa a detonar os meus pés de milho. A pergunta é, quantos pés de milho ainda estariam bons à medida que o tempo for passando? Então você começa com todos os pés de milho bons. À medida que o tempo vai passando, a quantidade de pés de milho bons vai diminuindo. A curva é exatamente essa que a gente vê ali.
Eu honestamente acredito que os crânios alongados maiores representam seres humanos muito sofisticados que viviam aqui muito pacificamente e podiam muito bem ser os ancestrais dos Incas. Como se vê em Tutankhamon ou na irmã dele, esta estátua aqui, Meritaten, havia essas cabeças estranhas e alongadas, e essa era sua aparência natural. Eileen Hall continuou a pesquisar outros artefatos de todas as partes do Equador. Alguns têm semelhanças indiscutíveis com outras culturas que, de acordo com arqueólogos renomados, antigos equatorianos poderiam não conhecer. Essa coleção é do que meu pai acreditava serem as culturas formadoras do Equador. Essa é da cultura costeira. Parece bem humano, mas ao mesmo tempo algumas características são exageradas. Aqui tem um rosto menor com orelhas grandes e a cabeça de forma bem alongada. O topo dessa cabeça parece um crânio alongado, uma cabeça alongada, e é idêntico às estátuas que encontramos por todo o Egito. Vendo essa foto aqui e comparando com o busto egípcio que vemos aqui, é indiscutível. A forma da cabeça é idêntica. Meu pai chegou a dizer que provavelmente seriam uma civilização avançada. Parece muito claro que, de alguma forma, os deuses eram visualmente ligados a crânios alongados. Well, we have evidence of these sun gods. These are skulls that are found in temples in South America. This was found, this is in the Peruvian Museum. I call it Conehead. When the archaeologists found this, they said, oh, this is the result of skull deformation. You know how the ancient tradition, they would bend their head to deform them? Now, they did do that. You know, this is the bust of Nefertiti, for instance. Tutankhamun did have a deformed head. There's many skulls like that. But when you read the ancient texts and they say, they talk about deforming their head, they say that they did that to imitate the sun god, to become sun gods themselves. Now, if you deform your head, right, today, it doesn't matter how much you deform it. You will never be able to exceed the volume capacity of your skull. Your head might look really weird, but the volume inside will be exactly the same. In these cases, the volume of these skulls, the inside volume of these skulls, are over twice the natural volume of the human skull. The normal volume of the human skull. These are not the result of skull deformation. You cannot do that by deforming your skull. The other thing that's interesting is that the hole at the bottom of the skull here, where the atlas goes in, the spine, tells you how big the person was, right? Because you can figure it out from the size of the spine. These people had to be between 12 and 15 feet tall. There was giants on the earth. Many ancient texts talks about the sun gods as being giants. These are very, very big people. We are at the famous site of the giant footprint, or the footprint of God, here near Mphaluzi in South Africa, very close to the Swaziland border. Now, this is one of the greatest examples of an ancient footprint
a giant footprint about 4 feet high in rough granite. It's between 200 million and 3 billion years old. That's what geologists will tell you. I'm going to just take you, if you follow me, up to the top where it's imprinted against the side of the rock, which means it's been around for so long that the tectonic plates and the movements have actually pushed it up at the apex of this little outcrop. It's quite spectacular, so just walk with me and I'll show you. I don't know of any other example of a footprint in rock that is as amazing as this. And this should be drawing 20 million tourists to South Africa every year, and nobody knows about it. It's unbelievable. There we have it. Let's get closer. Oh wow. This is just beautiful. Look at this. There's the, you know, when you, there's the big toe and the other 4 toes down to the small toe, down to the heel. What's fascinating about this is anybody that does a study of this will notice this piece sticking out here. It's like when you put your foot in mud and you pull it out, your toes will lift up a little mud where your toes were, and it's exactly what seems to have happened here. This rough granite is just, it's pulled up this overhang here. It's spectacular. And I see that people have been visiting here because they've been leaving little coins here, which is wonderful. Maybe just come closer and show this from more close up. Okay. Well, I don't know who else has filmed this, but I think we'll put this up for everybody to see, for everyone to really appreciate this spectacular bit of human history. There were giants on Earth.